Ah lá, se não é o Titã Macaco, o que ele tá fazendo aqui? Putz, será que... Não. Será? Fala aí, velho. Tá maluco aí? O que tá acontecendo? Tá mexendo com a areiazinha, fazendo castelinho de areia? Oi, amigo do Eren. Há quanto tempo? A Ymir também te comeu? Ymir me comeu? Mas que papo doido é esse, cara? Eu tava aqui de boa. Fui pego desprevenido. Que negócio de Ymir me comeu? Não, rapaz. Não, você me entendeu. Não é nesse sentido que eu estou falando isso. E olha lá o cara se justificando. Então você deixou a Ymir te comer. Eu pensei que o Titã Macaco fosse melhor, pô. Eu pensei que o Titã Macaco fosse brabo, não é você o parente dos Fritz? Tô vendo que esses parentes dos Fritz aí não são de nada, são tudo uns cagapelados. Putz, nunca fiz mal pro cara, o cara já vem no ódio já, aí não, pô. Pra quem leu o mangá de Shingeki no Kyojin, a gente já deve ter percebido que a gente já tá nessa reta final aí da história. O capítulo 136 foi extremamente bombástico, na verdade não aconteceu muitas coisas, mas começou a revelar algumas coisas que provavelmente vão acontecer no futuro, e eu vim debater isso agora. Bom, o capítulo 136 ele foi separado em 3 momentos finais, né, pra quem já leu. O momento onde nós temos o menino Jean indo atrás da nuca do Eren Sauro, né? Como diria Gabi Xavier. Tem também a Mikasa, o Cone e a Annie indo atrás do Armin, né? Que ele foi engolido por um titã porco. E nós temos também o menino Armin dentro dos caminhos, né? Dentro dos caminhos onde ele encontrou com o Zeke no final. Quando ele foi engolido por aquele titã, de alguma forma ele conseguiu entrar dentro dos caminhos. E isso é um ponto muito interessante. Uma das minhas grandes teorias é que, na verdade, eu acho que o Eren ele vai ser derrotado de 2 maneiras. Eu acho que o Eren vai ser derrotado. Mas ele vai ser derrotado de 2 maneiras. Uma de dentro e outra de fora. Então, o Armin, ele de alguma forma vai conseguir se comunicar com o Eren, ele e o Zeke, e bater aquele papo maroto, assim. Não pra fazer ele mudar o discurso dele, que eu acho que é muito difícil fazer ele mudar. Mas eu acho que ele vai fazer com que ele consiga abrir uma brecha para que os outros guerreiros de fora, né, o Titã, consigam vencer ele ou ter uma brecha para atacar ele. Talvez o Armin ele consiga bater um papo com o Eren e faça ele mudar de ideia, talvez faça. Mas eu acho que ainda vai ter que ser feito mais algum tipo de sacrifício para ele mudar de ideia. Talvez se ele falar alguma coisa, lembrar algum passado dele, lembrar principalmente da mãe dele, que é um dos grandes traumas da vida dele, talvez ele mude de ideia e acabe abrindo uma brecha para que, por exemplo, a Mikasa ela dê um golpe no Eren e consiga tirar ele, separar ele do Eren Sauro, né, do seu titã. Mas aí o que pega? Eu acho que mesmo se eles conseguirem separar a cabeça do Eren do Titã, eu acho que aquela estrutura esquisita que a Gabi chegou a comentar no capítulo 136, que é aquela estrutura brilhante, parecida com uma coluna espinhal, ela vai aparecer e, quem sabe, ela não seja o grande vilão da história, né? Não gosto muito dessa teoria assim, que ela tá influenciando as pessoas, que me lembra bastante, sei lá, o Zetsu negro no Naruto, o Kakaguya, essas coisas assim, ainda mais por Ymir. Mas pode ser que essa estrutura seja a representação da vontade da Ymir Fritz. Ou seja, todo esse ódio, toda essa carga seja a representação dessa estrutura. Mesmo que eles consigam separar o Eren, essa estrutura vai aparecer que vai ser a representação da Ymir e alguém vai ter que dar o golpe de misericórdia. Eu acho que o Eren só vai ser parado quando essa estrutura for completamente destruída. Só que tem um negócio interessante. Porque tem a possibilidade, já que essa estrutura foi o que fundou todos os titãs, se ela for destruída, eu acredito que toda a maldição dos titãs que os eldianos eles sofrem por muitos e muitos e muitos anos vai ser desfeita. E todo mundo que tem poder de titã, sangue de titã, vai voltar a ser ser humano normal. Claro, quando essa estrutura ser completamente destruída. Tem 3 personagens que eu acho que tem potencial de parar o Eren e que provavelmente serão eles que vão fazer isso. Ou vai ser um Armin, ou vai ser a Mikasa, ou vai ser o Reiner. Um desses 3. Não tem como fugir disso. Se for a Anya ou o Jean, não tem como. Porque eu acho que esses 3 personagens têm uma carga dramática
muito grande, eles precisam ser trabalhados, né? Olha, se eu fosse apostar minhas fichas, eu acredito que o vai ser o Reiner, porque, porra, o Reiner já tá alguns momentos de, cara, ele tá sofrendo desde faz muitos capítulos já que ele tá sofrendo, ele precisa de um desfecho. E já foi comentado antes que um dos personagens principais do Isayama, né, o autor da obra, é o próprio Reiner. Então, eu acho que seria muito digno se fosse ele que desse esse golpe de misericórdia e por algum acaso que for, ele acabasse morrendo nesse processo, né? Bom, e mesmo se eles conseguirem parar o Eren Sauro, eu acho que terão algumas perdas sim, vai ser inevitável. E provavelmente metade desses personagens que a gente vê agora vão ter algum fim de trágico ou alguma coisa assim. Porque já tá meio que claro, né, que por exemplo o Levi, a Pieck, o Reiner, eles são personagens que eles têm tudo pra se sacrificar nesse momento, né? Às vezes a morte deles serão pra engajar os outros personagens a seguir em frente, assim como o Eren gosta tanto de falar. Mas mesmo se eles conseguirem parar o Eren, eu acho que o final não vai ser um final muito feliz, né? Muito por conta de toda a tragédia que já aconteceu nesse mundo. Eu não sei se eles irão conseguir vencer esse ciclo de ódio, né? Que tá sendo trabalhado constantemente no mangá, né? E foi demonstrado isso no capítulo 136, através do conflito entre os Eldianos e os Marleyanos. Talvez eles consigam parar todo esse genocídio, mas o preconceito e o ódio que as pessoas têm pelos Eldianos, infelizmente eu acho que não vai deixar de existir. E talvez a mensagem do anime ou do mangá, né, seja bem negativa, eu diria. Que apesar de tudo, apesar de todos os esforços, esse ódio sempre vai continuar. A não ser que as pessoas mudem o seu pensamento. Aí talvez seja um final semi-feliz, assim. Não diria que é feliz completamente por conta de todas as coisas que já aconteceram no passado, né? Agora, acreditar que, por exemplo, o Eren vai sobreviver no final, eu acredito que não. Muito por conta do que ele já fez já no final. Então eu acho que é mais do que merecido ele ter pelo menos um golpe de misericórdia, né? Pra cessar tudo isso. Que eu acho que de todos os personagens, ele é um dos que tá mais sofrendo, né? Por conta de tudo que ele tá fazendo. Mas pra mim, eu quero acreditar que de alguma forma, nos momentos finais, quando ele estiver morrendo, ele de alguma forma vai conseguir transmitir as suas memórias, a sua consciência, ou pelo menos uma mensagem pro eu dele de 10 anos atrás. Aquele eu do primeiro capítulo, do primeiro episódio, onde era uma criança inocente e não sabia do que ia acontecer. Eu acho que naquele momento ele vai enviar uma mensagem para si mesmo, ou transmitir a sua consciência, para fazer as coisas diferentes, para não fazer tudo o que ele fez. E resolver tudo, por exemplo, através do diálogo, quem sabe. Eu acho que, apesar de tudo, existe uma pontinha de esperança, uma pontinha de que talvez o final seja semi-feliz e que talvez as coisas possam ser diferentes, por exemplo, numa outra realidade, numa outra vida. Isso seria tanto quanto muito interessante de se trabalhar.